Vamos lá, né? Hoje nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Lucas, na visão espírita, tá? Já está aparecendo aí. O Evangelho de Lucas. Nós já fizemos o Evangelho de Mateus, Marcos, né? De Mateus a gente fez aqui junto com vocês, né? De Marcos a gente fez todo ele online. Na verdade a gente fez ao mesmo tempo que a gente estava fazendo aqui o de Mateus, a gente estava fazendo online o de Marcos, né? E está todo ele gravado no YouTube, né? No nosso canal Centro Espírita Maria de Nazaré. Então todos podem ter acesso. E agora o Evangelho de Lucas, tá? A gente apenas vai analisando os tópicos do Evangelho, os versículos, à luz do conhecimento espírita. Qualquer um de nós aqui que tem estudado o Livro dos Espíritos, o Evangelho, André Luiz, Joana de Ângeles, tem condição de fazer uma análise racional do que Jesus nos deixou, né? Desapaixonada, né? Ao máximo possível imparcial, para que a gente possa também ter a nossa visão a respeito dos Evangelhos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra magistral, né? Traz a opinião dos Espíritos acerca de vários pontos. Mas é gostoso também a gente ir direto na Bíblia, né? E estudar direto na Bíblia a história mesmo, né? Exatamente como se deu, ou que ficou registrado, né? Pela história. Então vamos dar sequência. Nós estamos... Vamos ver aqui. Tá, nós estamos falando ainda de João Batista e nós já vamos entrar em Jesus. Hoje mesmo a gente já vai falar de Jesus, né? João Batista, vocês sabem que foi primo de Jesus. Então a gente falou do encontro de Maria com a Isabel, que era a mãe do João Batista, né? As duas ficaram grávidas praticamente ao mesmo tempo. A Isabel era mais velha do que Maria e também ficou grávida antes que Maria, mas há alguns meses só, na verdade, né? Então vamos lá. A gente no mês passado a gente falou a respeito da circuncisão do João Batista. A gente falou lá que eles deram o nome de João, o pai dele tinha ficado mudo, né? Aí ele voltou a falar quando deram o nome de João, assim como o anjo Gabriel havia falado, né? Que ele iria ficar mudo durante toda a gestação, o Zacarias, que era o pai do João Batista, né? E só quando ele desse o nome de João, aí ele voltaria a falar. E foi isso que aconteceu, a gente falou sobre isso no mês passado, né? Então vamos lá, vida oculta de João Batista. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e habitava nos desertos, até o dia em que se manifestou a Israel. Né? Aqui, inclusive, acho que é só isso que eu ia falar dessa vida oculta aí. É só isso que eu vou falar. Assim como Jesus, nós temos na vida de João Batista um período oculto. Né? Por exemplo, Jesus, ele aparece nos escritos aqui aos 12 anos. Depois que ele nasce, né? Aí tem todo um período, aí aparece ele com 12 anos. E depois só vai aparecer mais tarde com 30 anos. Quando ele começa, os mosquitinhos estão aqui fiéis aqui. Os mosquitinhos espíritas estão marcando presença, né? Até o pessoal da internet fala, lá, os mosquitinhos espíritas estão lá. Eles veem a minha banana aqui. Ok. Então, João Batista também teve esse período oculto. Dizem que tanto João Batista quanto Jesus, eles eram essênios, né? E dizem que João Batista teria passado um tempo próximo ao Mar Morto, uma região desértica próxima ao Mar Morto, junto com os essênios, que eram um grupo, uma seita, junto com os fariseus e saduceus, das mais numerosas na Palestina, os essênios. E acreditavam na reencarnação, tinham uma vida simples, né? Trabalhavam como terapeutas, né? Eles se dedicavam muito à cura.
E dizem que João Batista e Jesus teriam passado um tempo com os essênios. Seria uma seita originária do Egito, né? Não sei. Em 1947 acharam os manuscritos do Mar Morto, né? Que eram antigos registros que estavam no meio das rochas, próximo ao Mar Morto, né? E diz que havia muitas informações a respeito dos essênios, né? Então a gente não sabe. Mas ele ficou esse período aí oculto, e só mais tarde é que ele começou a batizar, né, e se tornar conhecido como João o Batista, né, aquele que fazia o batismo nas águas, né. Então, continuando aqui. Aí, o nascimento de Jesus e visita dos pastores. Só lembrando, pessoal, que muito provavelmente o Evangelho de Lucas fora um trabalho de pesquisa de Lucas junto a Maria de Nazaré, muito provavelmente, tá? Paulo de Tarso, São Paulo, ele era muito amigo de Lucas, eles viajaram juntos um bom tempo. Lucas era um médico, né? Era o mais dos evangelistas, ele era o mais sábio, vamos dizer assim, de mais conhecimento, né? Cultura e tal. E Paulo dizia para Lucas, numa das viagens, que precisava haver outros evangelhos. Precisava haver evangelho de Pedro também, evangelho de, né, dos outros discípulos, dos outros que conviveram, de Maria, né, que conviveram diretamente com Jesus. Porque na época que Paulo de Tarso estava vivo, e Lucas também, né, só havia o evangelho de Mateus. Não havia o evangelho de Marcos, nem de João, não é? Então ele estimulou Lucas a ir atrás de informações, né? E Lucas passou por Éfeso, a ilha onde Maria estava morando com João, o evangelista, né? Porque Maria terminou seus dias morando com João, o evangelista, como se fosse um filho dela, e ela como se fosse a mãe de João, não é? Então, ele deve ter colhido as lembranças de Maria, pelo que tudo indica. O Evangelho de Lucas é o que traz mais detalhes a respeito do início da vida de Jesus, do nascimento de Jesus, inclusive. Tá? Então, nascimento de Jesus e visita dos pastores. Naqueles dias, apareceu um edito de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. De todo o mundo habitado, não dá, né? Naquela época, acho que nem hoje a gente consegue fazer um recenseamento dessa magnitude, né? Então, todo mundo habitado, conhecido por eles, né? Então, certamente não era todo mundo habitado, né? Esse recenseamento foi o primeiro enquanto Quirino era governador da Síria. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Então, cada um teria que se dirigir à sua cidade natal para fazer esse recenseamento, né? Como a gente aqui vai fazer o censo, né? Ainda bem que a gente não precisa ir para a nossa cidade, né? Também José subiu da cidade de Nazaré, que Nazaré era uma cidade próxima ao lago de Genezaré. Haviam várias cidades ali próximas. Era uma cidade mais no nível ali, né, das águas ali do rio, né? O mar da Galileia é o lago de Genezaré, como era conhecido também, né? E Nazaré era uma das cidades, não exatamente na beira do lago, um pouquinho mais distante do lago, tá? Então subiu da cidade de Nazaré para a Galileia, na Galileia para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser da casa e da família de Davi. Então é aquela questão das 12 tribos de Israel, a descendência de Jesus, né? Que ele seria descendente da linhagem de Davi. Tá? E Belém seria ali a cidade onde ele teria nascido. Né? Então, o José, né? Que descendia da linhagem de Davi. Não é Belém do Pará, hein, pessoal? Que nem o jogador lá que ficou feliz por ter jogado na cidade onde Jesus nasceu, né? Então não é
Foi entrevistar, né? Falou, estou feliz em jogar na cidade onde Jesus nasceu. Não é Belém do Pará, né? É Belém lá na Judéia, né? Então, só uma pequena confusão aí, geográfica. Para se inscrever com Maria, sua mulher, que estava grávida. Deve ter sido uma viagem difícil, né? Porque a mulher grávida, né, andando, né, usando algum animal, mas deve ter sido bastante sofrido, né? Não tinha ar-condicionado, não tinha, né? É complicado. Enquanto lá estavam, completaram-se os dias para o parto. Né? Já pensou? No meio da viagem, assim, como é que é? Ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Né? No lugar onde eles estavam, que era um lugar destinado aos animais, né? Ela não teve um ambiente confortável ali para eles ficarem. Né? O único lugar que eles puderam ficar é entre os animais. Né? E ela reclinou ele numa manjedoura, o lugar onde os animais comem, né? Porque não havia lugar para eles na sala. Na mesma região havia uns pastores que estavam nos campos e que durante as vigílias da noite montavam guarda a seu rebanho. Então, próximo ali, na mesma região, uns pastores. Era uma região, né? Não era um ambiente urbano como a gente tem hoje, né? Um ambiente rural, né? Então, alguns pastores estavam ali fazendo vigília para guardar o seu rebanho. Né? O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu-os de luz. E ficaram tomados de grande temor. Então, olha que interessante, né? O anjo do Senhor, aqui não fala se era novamente o anjo Gabriel. Pode ser que seja, né? Porque ele aparece em vários momentos aí, como que acompanhando essa família, né? Mas o anjo do Senhor apareceu-lhes aos pastores, e a glória do Senhor envolveu-os de luz. Então foi um fenômeno que todos viram. Pelo jeito eles viram o Espírito, deve ter sido uma materialização. Né? Para todos verem, ou todos eram médiums, o que também não é difícil, né? Mas menos provável, ou foi uma aparição mesmo, uma materialização que houve. Não é? Na Bíblia está repleta de fenômenos mediúnicos. Quem fala que mediunidade não está na Bíblia, né? Ou que espiritismo não tem nada a ver com Jesus, está errado. A Bíblia é um repositório enorme de fenômenos que ocorriam. Né? Então esse foi um deles. E a luz os envolveu. Os pastores que ali estavam. Né? Quer dizer, houve todo o envolvimento superior ali. E ficaram tomados de grande temor. Imagina se tivesse acontecido com a gente. E aparecesse um espírito aqui materializado aqui. Eu acho que metade saía correndo. Né? Inclusive eu estava na metade que saía correndo. Brincando, né? Não sei como é que eu reagiria, mas que ia dar um friozinho na espinha, isso ia, né? Provavelmente, né? Então eles ficaram com grande temor. O pessoal que morava nas fazendas, né? Morava no sítio, assim, à noite, aí ficava aquela prosa, né? E aquela escuridão. Era cheio dessas histórias de aparição, não tinha? Acho até porque também parava um pouco mais para observar, né? Acho que parava um pouco mais para observar na natureza, o céu. Ficava ali, né? Chegava à noite conversando entre os amigos. Né? Hoje em dia a gente fica só na televisão, computador, né? A gente nem para mais para observar a natureza, né? E muitas vezes aconteciam esses fenômenos mesmo. O pessoal ficava assustado, né? E tudo que a gente não conhece, a gente se assusta, né? E no passado, com menos cultura, com menos acesso à informação, né? Isso gerava mais medo ainda, né? Aí o anjo, porém, disse-lhes: não temais, eis que eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Então, o Espírito falou, não só apareceu, mas falou para eles.
E todos ouviram, não é? Não temais, eis que eu vos anuncio uma grande alegria. Aí que a gente vê a preparação, né? Todo o cuidado dos espíritos amigos. Quando vem um espírito de muita luz, ele não vem sozinho, vem num grande batalhão de seres que vem preparando, vem dando apoio, vem preparando o ânimo das pessoas para a recepção, né, daquela luz que vem. E Jesus não foi diferente, né? Nasceu-vos hoje, o Espírito falando ainda para os pastores, né? Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Então disse para os pastores que estavam próximos, olha, nasceu um Salvador, não é? Que é o Cristo, né? Lá na cidade de Davi. Então já estava avisando para eles onde é que ele estava, né? Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido, envolto em faixas, deitado numa manjedoura. É daqueles fatos que comprovam para a gente, né? Talvez vocês tenham certos fatos de sonhos premonitórios, sonho que alguém avisou que ia acontecer tal coisa e aconteceu. Já aconteceu isso com vocês alguma vez? De sonhar que vai acontecer alguma coisa e vai e acontece? Levanta a mão quem já aconteceu isso. Oh, bastante gente, hein? Né? Ou então vocês veem alguém ou escuta uma voz dizendo, olha, vai acontecer tal coisa. Não precisa nem ver em sonho, às vezes escuta mesmo, né? Então aqui o Espírito falou mesmo, né? E acaba servindo de algo que marca muito em nós, porque surge como uma comprovação da nossa intuição, da nossa mediunidade, da nossa percepção. Muitas vezes nós não acreditamos. A gente ouve, a gente tem uma intuição, e a gente não valoriza. Aí depois a gente vê que ela é verdade, né? Às vezes até a gente fala assim, puxa, se eu tivesse feito conforme minha intuição tinha falado, né? Aí o resultado tinha sido outro. Porque fica nosso espírito protetor nos alertando para algumas coisas também, né? E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, a louvar a Deus, dizendo, olha que interessante, estava só o anjo, e de repente, junto com o anjo, apareceu uma multidão do exército celeste. Não é? Porque imagina quantos espíritos servem a Jesus. Segundo Emmanuel, Jesus é o coordenador, o governador do planeta. É aquele que desde o início do planeta ajudou na formação do planeta. Imagina o batalhão de espíritos elevados dirigidos por Jesus. E Jesus veio, ele em pessoa, reencarnou, né? Reencarnou, mas ficaram, esses espíritos, alguns estavam encarnados junto com ele também, que iriam ajudá-lo, né? Mas um outro tanto estava no plano espiritual, dando base para ele no plano espiritual, né? E os pastores viram esse exército de espíritos. Ou eles ficaram visíveis para todos, ou todos eram médiuns, como eu já falei, né? Será que é possível os espíritos fazerem todo um exército de espíritos ser visível a eles? Será que é possível? Esses dias atrás, não registraram uma cidade, não registraram a imagem de uma cidade espiritual, uma construção espiritual? Não registraram? Saiu nos jornais aí no mundo inteiro. Vocês não viram? Vocês não viram? Não! Lá na China, vocês não viram falar daquela imagem que captaram lá em cima de uma cidade, eu não lembro que cidade que era lá na China, no meio das nuvens, uma construção, uma cidade sobreposta à cidade lá da China, vocês não viram mesmo? Então vejam. Então vejam. Sério, pessoal? Sério? Isso saiu na CNN, saiu em vários jornais. Porque toda a população lá viu, no meio das nuvens lá apareceu uma construção, parece um castelo antigo lá. Só não viu? Não viu?
É sério, gente. É muito interessante. Apareceu no Facebook lá, nos jornais, vídeos, eles mostram como os repórteres falando lá. Muito interessante. Só que a gente está tão absorto na vida material, a gente está tão apegado à vida material, a gente acha que tudo é invenção, tudo é ilusão, tudo é marketing, que acontecem às vezes coisas maravilhosas, a gente acha que isso aí é mais um truque de luzes. Aí vem os cientistas e falam assim, isso aí é um fenômeno meteorológico. Um fenômeno meteorológico, né? Aparece lá um castelo em plenas nuvens lá e fala que é um fenômeno meteorológico. Pelo amor de Deus, né? Haja paciência. Mas é muito interessante, pessoal. E, não sei se é verdade, mas teria aparecido em outras 2 cidades. Acho que uma na Califórnia e outra, eu não sei, mas houve alguma informação. Não sei se é verdade aí no caso. Tá? Mas, enfim, talvez não seja difícil para eles fazerem isso, né? Principalmente nesse momento que nós estamos precisando de algumas coisas meio fortes para chacoalhar o ânimo popular. A gente está precisando de alguns sinais meio evidentes, assim, para a gente aproveitar os últimos momentos que a gente tem dessa era que a gente está vivendo. Né? Mais alguns anos. Ah, tá. Colocar, mas aí acho que não... será que dá para ver aqui? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Chineses ficaram apavorados com uma cidade flutuante que surgiu no céu. Vamos ver aqui. Aqui está meio, a luz não está... Aí mostra a cidade embaixo, né? Mostra uma imagem maior, mostra a cidade embaixo, a chinesa ali, e aí nas nuvens aparece... boa ideia. Boa ideia. É isso aí, né? Vivendo e aprendendo. Aí aparece, olha só, é que aqui não dá para ver direito, mas eu estou vendo aqui, aparece construções como se fosse um castelo medieval, alguma coisa assim. Né? A gente sabe no livro Os Mensageiros, de André Luiz, aparece mesmo, ele fala, né, de um... Deixa eu voltar aqui. Ele fala de um castelo. O André Luiz vai para um castelo no plano espiritual próximo à Terra, onde está o Alfredo, a Ismália, né? Então ele fala como é que é o castelo, próximo à Terra, né? Talvez seja uma construção dessas, né? Há muitos postos de socorro próximos à Terra, próximos às nossas cidades aqui, né? Quem sabe, né? Então eles deram um sinal aqui para os pastores, tá? Aí vira esse exército, né, junto com o anjo que estava anunciando Jesus. Tá? Glória a Deus, e diziam, né, os espíritos diziam, aquele exército, né, o pastor, o anjo, né, glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens que Ele ama. Tem outras formas, outras traduções aí, né? Eu estou usando da Bíblia de Jerusalém, tá? Paz na terra e boa vontade para com os homens. Existem algumas versões diferentes, né? Mas o sentido é o mesmo. Quando os anjos os deixaram em direção ao céu, os pastores disseram entre si: vamos já a Belém e vejamos o que aconteceu, o que o Senhor nos deu a conhecer. Então eles ficaram curiosos diante daquele fenômeno, diante daquela aparição, eles quiseram ver o que tinha acontecido. Né? E foram então às pressas e encontraram Maria, José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Né? Inclusive que no Evangelho de Lucas, nós não vemos a figura dos reis magos, não é? Do Belchior, nós não vemos essa citação.
né? Nós vemos isso, acho que no Evangelho de Mateus, mas de Lucas já não fala desses reis persas que vieram, muito sábios, né, que vieram seguindo a estrela, né? O Evangelho de Lucas não fala, só fala dos pastores mesmo, tá? Então não fala desses reis que teriam encontrado Herodes e teriam perguntado onde é que estaria o rei dos judeus. Aí Herodes já ficou meio preocupado, né? Falou, me conta mais desse rei aí que eu não estou sabendo, né? Mas o Evangelho de Lucas não fala nada sobre isso, né? Vendo, contaram o que lhes fora dito a respeito do menino. Não é? Quer dizer, quando os pastores chegaram junto a Maria e a José, eles contaram o que eles viram, o que fora dito. Para José e para Maria, também esses fatos iam funcionando como uma confirmação, né? Porque para eles também não devia ser fácil, né? Eles talvez não tinham a dimensão real do que estaria por detrás do nascimento de Jesus, ou do filho deles. Eles não tinham talvez a dimensão. Assim como nós, quando recebemos uma criança nas nossas casas, nós não sabemos nem de onde vem, nem para onde vai. Não é? Nós não sabemos quem é a pessoa, quem ela foi, o que ela vai vir a ser nessa encarnação. Não vem com manual de instrução, não é? Não vem o que a gente vai ter que fazer, para onde que a gente vai ter que orientá-la, né? Isso a gente vai se guiando pelo bom senso, discernimento, boa vontade, né? Agora, imagina eles também certamente não tinham uma visão exata de quem era Jesus e o que ele faria aqui, né? Eles foram vendo certamente, conforme as pessoas iam falando, falou, olha, eu vi lá, apareceu um exército de anjos lá, falando que o menino tinha nascido. Eles devem até ter se espantado com o alcance que tinha aquele nascimento, num momento ali tão simples, tão singelo, né? Eles devem ter se espantado também, né? E todos os que os ouviam ficavam maravilhados com as palavras dos pastores, né? Todos ficavam impressionados com o que eles falavam. Era um testemunho. Se fosse um só, talvez um pastor só, talvez, acho que você bebeu muito essa noite aí, acho que você, né? Você acho que dormiu, você estava sonhando, alguma coisa. Mas eram vários pastores, né? Então isso acho que fortalecia o testemunho deles, né? Maria, contudo, conservava cuidadosamente todos esses acontecimentos e os meditava em seu coração. Essa frase aqui é bem uma frase assim de quem está narrando a história para Lucas, né? Maria falou, olha, eu guardava aquilo, eu ficava meditando no que acontecia, né? Eu acho que é um versículo assim bem indicador, né? De Maria ali conversando com o Lucas, falando, olha, isso tudo acontecia e eu ficava refletindo a respeito, né? É um testemunho assim, né? Eu acho. Ela ficava pensando a respeito, né? E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes foi dito, né? Maravilha. Quem de nós, né, teria assim o mérito, teria a graça de estar num lugar de um pastor desse, né? Quem de nós teria a chance, a oportunidade de ver esse anúncio, né, e guardar isso para o resto da vida, guardar a lembrança de ter chegado ali na hora do nascimento de Jesus, ou um pouquinho depois que ele nasceu, né? É algo realmente que ficaria gravado certamente ao longo das encarnações até hoje, na alma desses espíritos, né? Desses pastores aqui. E não devem ser quaisquer uns também, não devem ser devem ser espíritos de muita condição também, né? Para receberem um prêmio desse, né? Havia muitas pessoas assim com muita fé, né? Muita dificuldade, submetidos a Roma, a uma série de dificuldades, mas com muita fé, né?
O povo judeu, apesar de todas as dificuldades, era um povo que se notabilizou pela fé, né? Infelizmente estão até hoje esperando o Salvador, né? Não acreditaram, na verdade, que Jesus era o Salvador, né? Em termos coletivos eles não acreditaram, né? Tanto que o crucificaram. Quem crucificou Jesus foram os fariseus, né? E estão até hoje esperando o Salvador, né? Jesus já veio, já deu a lição, só que era uma lição de mansuetude, era uma lição de bondade, de perdão, de compreensão, de caridade. E eles não estavam preparados para aceitar essa mensagem de Jesus. Eles esperavam um guerreiro, eles esperavam alguém que ia libertar eles de Roma, esperavam alguém que ia libertar dos inimigos, que ia submeter os inimigos para sempre, né? Que ia libertar para sempre. Mas qual maneira de nos libertar legitimamente para sempre? Qual a única maneira de nos libertar para sempre? Não é? É dentro de nós. Não é fora. Muitas vezes nós vamos ter que obedecer, muitas vezes nós vamos ser tidos como loucos, como pessoas de, né, ser excluídos. Muitas vezes nós passaremos como Jesus passou. Mas é libertar do erro, é libertar do mal que ainda existe dentro de nós. Não é? Essa é a libertação definitiva que Jesus veio trazer. E que na época não souberam entender. E até hoje a gente tem dificuldade de entender que a maior libertação é portas adentro do nosso coração, não é para fora. Né? Paulo de Tarso, inclusive, né, anos depois da morte de Jesus, muitos anos, ele estava preso, a pedido dos fariseus também. Paulo de Tarso estava preso e chegou a dizer, em cadeias, mas livre. Ele escrevia as cartas para as igrejas que ele fundava e se correspondia mesmo dentro da cadeia, né? E aí ele escreveu, em cadeias, mas livre. É muito significativo isso. É bem o símbolo de que o que Jesus veio trazer, né? Quer dizer, muitas vezes a gente está preso até as circunstâncias, pode ser que não estejamos na cadeia, mas estamos presos a um relacionamento difícil, a uma situação embaraçosa, a um problema complicado, problema profissional, físico, doença, mas livres. Livres porque dentro de nós sabemos compreender o significado das dificuldades que passamos. Isso não nos revolta, isso não nos aflige. Não é? Então, essa é a verdadeira libertação. É nos libertar do erro. É um mito, né? A liberdade, na verdade, aqui na Terra, é o mito da liberdade. Eu quero ser livre, eu quero ser livre. A gente está sempre submetido a regras. Às vezes você fica livre de uma situação e fica preso a outra. Você luta para se libertar de uma situação porque você quer se libertar, quer ser livre, aí consegue. Aí fica preso a uma outra situação. Não é? Então, é um mito, o mito da liberdade. A verdadeira liberdade é aquela interior. Né? É aquela que faz com que a gente esteja preso a alguma situação, mas livre do erro. Né? Não que errar seja uma coisa que a gente deva demonizar, vamos dizer assim. Não, todos nós erramos frequentemente. Né? Mas se pudermos errar menos, melhor. Né? Se a gente puder agir de uma forma melhor. Né? Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Os judeus, eles tinham nas regras que Moisés estabeleceu, diz que ficaram 40 anos no deserto, girando no deserto, antes de encontrar a terra prometida, né? A Palestina e tal. E Moisés estatuiu uma série de leis, que eram leis que acabaram se misturando religião e até a saúde pública, até elementos assim de lavar as mãos antes de comer, né? Para nós isso é um hábito de higiene, né?
Mas dentro do judaísmo isso acabou tendo um sentido religioso, de pureza. Tanto que reclamavam com Jesus, você não lava as mãos, teus discípulos não lavam a mão antes de comer. Os fariseus reclamavam com Jesus. Né? Aí Jesus falou, não é o que entra pela boca que faz mal ao homem, é o que sai da boca. Né? Aí, então, eles tinham várias leis que visavam regular a higiene do povo, alguns cuidados básicos, né, com relação à saúde e tal, que eram tidos como regras religiosas. Por exemplo, antes do batismo, lá, da circuncisão de Jesus, eles tinham que se purificar. E de onde que vem isso? Isso vem de Levítico, capítulo 12. É muito interessante, quer ver? Vocês vão achar interessante, ó. Se uma mulher conceber e der à luz a um menino, ficará impura durante 7 dias. Tá? Ficar impura, né? A mulher talvez vai precisar descansar. Isso que eu estou falando é uma questão mais de saúde, de higiene, de cuidados, né? Então fala que não deve apresentar ao templo, não deve sair de casa, tal, antes de 7 dias. Mas hoje a gente sabe que a pessoa acabou de ter um filho, mas não sai de casa mesmo, né? Fica lá cuidando, não expõe a criança, não é? Mas aqui ficou uma coisa religiosa, né? Então, ficará impura durante 7 dias, como por ocasião da impureza das suas regras. Porque a mulher, as regras da mulher, né? O ciclo menstrual, tornava a mulher impura. As mulheres, tadinha das mulheres, né? Sempre passando dificuldade, né? Então, do mesmo jeito das regras, quando tinha filho. Quando fosse menina, era 7 dias, tá? E durante 33 dias, então, no 8º dia, circuncidar-se-á o prepúcio do menino. Aí o menino vai entrar na faca, como a gente diz, né? Vamos fazer a circuncisão lá, operação de fumose no menino, tá? Aí no caso Jesus vai sofrer um pouquinho aí. E durante 33 dias ela ficará ainda purificando-se do seu sangue. Quer dizer, ela deve cuidar durante 33 dias, né? Eles falam de impureza, mas aqui é só cuidados mesmo, né? Se der à luz a uma menina, a história é diferente. Se der à luz a uma menina, ficará impura durante 2 semanas. Não é só 7 dias, não. Que coisa, né? Se fosse menina, era 7 dias. Se fosse uma menina, a mulher ia ficar impura durante 2 semanas. Vai entender, né? E o tempo, ela ficará impura durante 2 semanas, como durante suas regras. E ficará mais 66 dias purificando-se do seu sangue. Aí dobra, ao invés de 33, é 66 dias. Você viu como vocês dão trabalho, mulherada? Já quando nasce, já... Só uma curiosidade, pessoal. A gente não entende. O Antigo Testamento é cheio de códigos também. Né? A gente está brincando aqui, mas às vezes isso até é uma linguagem cifrada aí que a gente não sabe nem decifrar direito. Né? Mas vamos lá. Então, só depois disso que podia apresentar o Senhor, né? Fazer lá a circuncisão em Jesus. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. Todo macho que abre o útero, ou seja, ele deu partida ali nos outros filhos que virão, né? O primogênito. Então ele abre a porteira ali, né? Então aquele que vem primeiro, né? Ele será consagrado ao Senhor. Essa ideia você vê que é antiga, né? E até bem pouco tempo atrás, na nossa cultura mesmo, bem pouco tempo atrás, imperava isso ainda. Não é? O primeiro filho, coitado, vai ser de Jesus, né? Não era assim? Primeiro filho é para o Senhor. Então já ia para a igreja, já ia para o monastério, já ia... Né? Às vezes a pessoa não tinha nem vocação sacerdotal.
né? A pessoa não tinha nem vocação, não tinha desejo né, de fazer nada em termos religiosos, mas porque era o primogênito, tinha que seguir ali a carreira sacerdotal. Imagina os problemas que isso acabou gerando com o tempo. Dificuldades psicológicas, porque aí fica aquela coisa, não, você tem que levar uma vida casta. E o cidadão não sente nenhuma vocação para a castidade, pelo contrário, né? Até Francisco de Assis, quando um dos elementos ali que o acompanhavam, né, na Idade Média, um dos amigos dele, né, porque ele se transformou, né, ele começou a ter uma vida ali muito elevada, tal, e um dos companheiros dele passava uma mulher lá e já se derretia todo, né? Aí o Francisco chegou assim, olha, falando, é melhor você casar do que abrasar-se. É melhor você casar do que abrasar-se. Né? Do que ficar concentrando o desejo e não poder, e fica um drama de consciência, tem que servir ao Senhor, e o sexo é impuro, e não tem nada de impuro, mas... Né? Aí a pessoa fica se abrasando ali, fica transbordando, e muitas vezes acaba partindo até para soluções que são piores do que a solução normal, que é casar, ter filhos, né? Acaba partindo para soluções que são piores. A história demonstrou isso até hoje. Pedofilia e várias outras coisas aí. Tormentos íntimos, problemas psicológicos profundos. Né? Esse é o resultado da falta de preparo, falta de vocação. Né? E aí você tenta forçar uma situação e a pessoa não tem preparo para aquilo. Né? Mas em função de uma questão cultural, né? Que precisaria mudar. Quem sabe com o tempo aí permitirão, inclusive, né, que os religiosos se casem também, tenham filhos, tenham uma vida regular, né? Isso seria o melhor, psicologicamente falando. A força sexual, as forças sexuais da alma são forças muito poderosas, pessoal. São forças que a gente traz lá do início da criação, da evolução. Quando nós éramos seres muito rudimentares, nós aprendemos duas coisas que nos fizeram evoluir até hoje. Quais são elas? Nos alimentar e nos reproduzir. Foram os dois instintos básicos que guiaram toda a evolução. Então a sexualidade, ela fez parte de toda a nossa vida. Até hoje. Nós não podemos negligenciar da sexualidade, não podemos coibir, reprimir, castrar, nós não podemos. Senão os problemas ficam maiores. É quando a gente fala que o molho sai mais caro que o peixe, né? Os problemas advindos da tentativa de reprimir ficam mais problemáticos do que o uso regular e natural, né, da sexualidade. Tá? Então, mas eles seguiam essa regra aqui, né? E para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos, né? Isso aqui, eles faziam sacrifícios no templo, né? Então tinha lá vários animais em torno do templo, carneiros, aí pombinhos, aí coitadinho dos bichinhos, né? Até eles entravam no meio da situação lá. E os comerciantes vendiam e eram sacrificados esses bichinhos por ocasião dos eventos, dos batismos, né, da circuncisão que eles faziam, tal. Então, fazia parte da lei ali que sacrificassem 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Ok, pessoal, vamos dar uma parada, né?